Oi, gente! É 1º de setembro de 2025. Que privilégio! Nosso encontro marcado está no ar aqui pelo canal do Aprova e sempre numa conversa extremamente democrática, cuidadosa, com conteúdo selecionado e relacionado com todo carinho, respeito e dedicação para você, com você, por você, estabelecendo um valor inestimável das preposições, gente. E olha só, nosso apelo segue por aqui, começando mais um mês. E se na semana passada eu disse a você, olha, faltam 4 meses para o Natal, mas não se assuste. Nosso lembrete aqui não é no sentido de cobrança ou de brincar com o meme que se faz da canção da Simone, né? E então o que você fez? Não, é o que temos possibilidade de fazer ainda. É quanta coisa ainda podemos fazer nesses 4 meses. Então, se semana passada falamos do Natal, gente, nesta semana, claro, faltam 4 meses para o Réveillon, o Ano Novo, a virada de ano, para a chegada de 2026. Quem diria, né? E nossa conversa, gente, nesse sentido, é também, mais uma vez, para dizer o que podemos fazer juntos ainda, porque juntos aprendemos mais e sofremos menos, até o final deste ano, até o início de 2026, né? Quanta coisa a gente pode estudar, conhecer, compreender, quantos passos podemos dar para melhorar o ambiente à nossa volta, para nós e para os outros, hein? Tem muita coisa boa para a gente fazer nesse percurso, pessoal. E mais ainda, né? Pensando nas simbologias, olha, lá em janeiro eu disse, pessoal, vamos conversar sério e dar mais tempo de tela produtivo, conectividade produtiva, e cada vez mais se fala nisso, né? Ao longo deste ano. E aí a gente pode fazer um balanço lá em dezembro pensando como é que foram esses 12 meses, né? Você pode me contar, a gente pode formular ideias, estratégias juntos. E eu sei que nos últimos dias, por exemplo, algumas pessoas mandaram mensagem perguntando sobre temáticas que podem aparecer por aí em redações de processos seletivos específicos, concursos, vestibulares específicos. Gente, olha só, meu pedido assim, ó, carinhoso para todos, é que todos estejam atentos a elementos de atualidade que a gente vai discutindo por aqui, que são cabíveis como estratégias argumentativas para uma série de questões ou uma série de temas. Também é muito importante pensar, pessoal, que conhecer o tema de uma avaliação não garante absolutamente nada, sabe? E esse é um ponto crucial que eu quero chegar com você. Se a gente não estabelecer maneiras de utilizar esse tema como estratégia e não exercitá-las, olha, gente, apenas ter ouvido falar pode dar um conforto inicial para nós, mas não necessariamente nós vamos desenvolver uma resposta melhor. Então é por isso que cada coisa a seu tempo e com a sua referência específica. Não deixe de usar toda a nossa conversa por aqui de maneira democrática e efetiva, viu? Então, por falar nisso, e olha esse conselho, esse pedido inicial, gente, tem a ver com reflexão que o pessoal sempre coloca para nós aí nesses pontos de referência, sabe? E eu quero aproveitar então para falar do nosso sumário. Pessoal, tem muita coisa ligada à inteligência artificial de novo nessa nossa conversa de hoje, porque, como eu digo a vocês, toda semana a gente tem novidades e nós não podemos ser apenas e tão somente fatalistas. Eu já trato disso aqui, olha, nos nossos encontros semanais, pelo menos desde o início de 2023, quando foi lançada a primeira versão do ChatGPT, né, dessas inteligências artificiais generativas. E todas as discussões que têm se colocado sobre o futuro do trabalho, né, em várias funções, em várias profissões, sobre o futuro de pesquisas, de como se pode ou não normalizar o uso de inteligência artificial, eu quero trazer para você alguns itens por aqui, algumas questões que estão em efervescência nesta semana. Então, lembrando que eu sempre procuro trazer aquilo que está em discussão na semana. Claro que também quero aproveitar, gente, o momento para rememorar, lembrar e agradecer aí pelo percurso, né? O escritor Luiz Fernando Veríssimo. Vamos aproveitar, gente, esse momento em que se está falando
muito a respeito da produção literária do Luiz Fernando e nos inteirar da obra, né? Pensando que trechos dos seus textos já foram referência em muitas questões de vestibulares, concursos, processos seletivos, já serviram de texto de apoio para redações, e principalmente porque quando ele explora a plasticidade da linguagem, das características de metalinguagem, o faz de maneira muito significativa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Também vamos conversar, gente, sobre um elemento que é um tabu na nossa sociedade, eu diria contemporânea, mas também, quem sabe, sociedade ocidental contemporânea, ou aquilo que se convencionou chamar assim, que é falar sobre finitude. Mas eu vou fazer um recorte específico, não na finitude num sentido reflexivo abstrato, no sentido de código civil mesmo, de herança, gente. Tem legislação em discussão, tem novidades por aí nesse sentido, e aí eu quero trazer para você uma conversa específica para a gente dialogar a respeito. Vamos juntos? Então vamos juntos. Olha, falei que ia conversar sobre inteligência artificial e aspectos novos que foram trazidos à tona na última semana. Então vamos lá, vamos organizar nosso pensamento para ter estratégias argumentativas que valham a pena, caso sejamos solicitados, demandados. E seremos, sem dúvida alguma, gente, mesmo que não em provas, olha, no nosso dia a dia, viu? Bem, eu li e acredito que por conta dos algoritmos aí, né, das coisas que eu andava consultando, eu li uma postagem que dizia assim, uma biblioteca é um hospital para a mente. E fiquei pensando, né, gente, uma biblioteca é um hospital para a mente. E fiz uma analogia pensando que assim como os remédios, a farmácia ou os remédios de todo tipo podem estar à disposição para quando ficamos doentes, existem remédios que são, vamos dizer assim, preventivos, que podem ser utilizados de maneira a não nos deixar doentes. E fiquei pensando que os livros também são assim, né? Se uma biblioteca é sim um hospital para a mente, ela também pode funcionar como um instrumento ou um elemento, um ambiente que seja preventivo, né? Que seja estratégia aí preventiva para os nossos males. Diz, então a gente pode prevenir muita coisa ou pode evitar, de fato, que questões muito ruins aconteçam ou referências que a gente não consegue interligar nos acometam, justamente usando a biblioteca como um espaço de prevenção. Olha que bacana, né? Pensei nessa analogia que valia a pena. E pensei nessa analogia que valia a pena, gente, porque é do ser humano, isso não sou eu que estou dizendo, tem pesquisas na neurociência, gente, na psicologia, que trazem e dão conta do quanto nós, né? Então é natural do ser humano, é uma tendência do ser humano, quanto nós temos uma maior propensão a acreditar em facilidades. Não é à toa, né, gente, que golpes e o golpe do bilhete premiado ainda faz muito sucesso, infelizmente, nos dias de hoje, mesmo com tanta informação à disposição. Bem, eu estou falando de um golpe ou de uma situação extrema para dizer o quanto nós temos a tendência a crer, a propensão a crer nessas questões que sejam muito mais fáceis de resolver. Por que estou falando isso? Porque, por exemplo, estou deixando os links aí para você, existem estimativas aí do quanto pode ser prejudicial a gente soltar um resultado de exame no Google, né? Ou soltar um resultado de exame na inteligência artificial e pedir para que ela resolva ou responda para nós o que nós temos. Gente querida, o espectro é tão grande, se não combinado a outras contingências, que a gente pode ter desde uma virose até um câncer terminal, né? É assim mais ou menos que o espectro de leitura da inteligência artificial funciona também. Então, estou dizendo isso para que nós tenhamos cuidado quando pensamos em facilitar a leitura de algumas coisas. Esse é um exemplo também radical, pessoal, para entender o quanto nos afeta. Outro exemplo radical nesse sentido, gente, é pensar
que a criatividade foi trazida pelo Fórum Econômico Mundial como um dos elementos que são mais importantes para o desenvolvimento do ser humano. E se nós passamos a delegar atividades simples para a inteligência artificial, isso tem a ver com um ganho de tempo, com questões mecânicas que podem ser resolvidas com mais facilidade. Mas se nós passamos a delegar o processo e o senso criativo para a inteligência artificial, primeiro que o nosso discernimento passa a ser bem menor em relação àquilo que é bom, ruim, efetivo, faz diferença ou não. Segundo, que nós estamos nos sabotando enquanto espécie. Não é a primeira vez que eu digo isso aqui, e eu estou reprisando, né? Eu estou relembrando, pessoal, essas afirmações, porque os exemplos são novos e são outros. E questões como essa, gente, trazidas, discutidas, analisadas por Laurentino Gomes, autor brasileiro de 1808 e 1822, bastante traduzido. E ele destacando assim, dizendo, olha, isso pode ser aspecto muito significativo de distorção do que é liberdade intelectual ou do que se configura como direitos autorais. Então, é preciso não só analisar, gente, mas ficar de olho, né? Entender quais são os desdobramentos, por exemplo, ainda não conhecidos por nós a respeito desse uso. E refletir, quando solicitado nesse sentido, para uma questão discursiva, para uma conversa, né? E também para uma redação. Vou aproveitar então, falando em redação, né, gente, para rememorar aqui a criatividade do Luiz Fernando Veríssimo. Ele tem recebido muitas homenagens desde o seu falecimento no último fim de semana e elas são todas muito merecidas. Ele nos inspira a entender melhor piadas, humor, crítica, sátira em relação ao uso de linguagem expressiva, criatividade nos diferentes textos e contextos, com crônicas, com tiras, que aparecem não raras vezes como ponto de partida para questões objetivas e discursivas. E 2 pontos importantes quero destacar aqui. A sua crônica sobre a timidez, que ele diz, olha, se alguém é notadamente ou é notado por ser tímido, ele já não é um tímido verdadeiro, né? Porque se ele faz questão de ser notado por ser tímido, então ele já não é um tímido verdadeiro. E assim vai a discussão sobre a timidez. Ele mesmo que era uma pessoa extremamente reservada e tímida, quietinha, escrevia muito e falava pouco. O outro aspecto que eu destaco, gente, é um diálogo entre 2 personagens de tirinha que ele fazia, né, fez por bastante tempo, os personagens dele, as cobras, que dialogavam sempre. E para uma dessas questões que é rememorada em todos os materiais didáticos, que é uma questão antiga já do Enem, mas que faz uma menção específica muito interessante de metalinguagem, porque ele diz assim, é mais ou menos assim, um diz para o outro, vamos correr, vamos pegar eles, vamos arrasar eles, e o outro corrige, tá bom, vamos, mas primeiro vamos acertar o pronome. Olha a beleza, a sutileza disso, né? Por quê? Pronomes do caso reto em português servem à função de sujeito, pronomes do caso oblíquo à função de objeto em linhas gerais. E, portanto, essa composição de arrasar eles ou pegar eles não poderia ser feita. Tem que ser pegá-los ou arrasá-los. Veja só. Então, quer dizer, só alguém que conhece muito da sua matéria-prima, né, gente, da linguagem, pode estabelecer esse tipo de brincadeira reflexiva com os seus leitores, né? E estou deixando também um link com 10 crônicas escolhidas do tempo em que ele escreveu para o jornal O Globo. Entre elas, gente, uma crônica por falar em setembro, né? Que estamos começando hoje. E não se preocupe, se você não está vendo hoje, não tem problema. É atemporal a nossa conversa. Uma das crônicas que está nessa seleção, gente, é uma escrita por ele, publicada no dia 11 de setembro de 2001, que é o dia do atentado às Torres Gêmeas. Então também vale a pena a gente dizer, peraí, deixa eu pensar com o pensamento do Veríssimo, o que ele trouxe aí pra gente, né? Quero também aproveitar, deixei como item lá no nosso sumário, né, que eu ia conversar sobre
tema em discussão na atualidade no Brasil, confecção, gente, de testamento. Pois é, porque nós não temos muita clareza, de maneira geral, né, socialmente, nós não temos muita clareza sobre o uso, a função de um testamento. Ele não é tão difundido assim no Brasil. Existe aspecto relevante aí em votação, em discussão sobre mudança do Código Civil, que deve passar a fazer com que o testamento fique mais em voga no Brasil. Hoje nós temos questões aí relacionadas à herança ou a retirar ou incluir membros em uma herança que tem a ver com regulação pelo Código Civil, gente. E a não ser que se façam documentos outros, também tem que ver a validade constitucional desses documentos, é impossível incluir ou retirar pessoas dessa, vamos dizer assim, dessa familiaridade ou dessa parentalidade relacionada à herança. No entanto, é possível que com essas alterações, estou deixando o link aí para vocês, o testamento, que é um documento tão utilizado em outros lugares do mundo, passe a ser um documento não só mais acessível, mas mais orientado e popularizado no Brasil, né? Então, vale a pena também a gente pensar nesses aspectos. De repente você diz, puxa, Cleusa, mas como é que eu posso pensar isso como um elemento de natureza contextual ou de estratégia argumentativa para um texto? Olha, você pode pensar por exemplificação ou pode pensar por metáfora, por analogia, como eu fiz com o começo da conversa sobre biblioteca e disse que se uma biblioteca é um hospital para a mente, como uma farmácia o é para o corpo, que tal a gente pensar nos livros de maneira preventiva, assim como pode pensar em alguns compostos de maneira preventiva também, né? Grande abraço a você, que tenhamos um grande, brilhante, gente, metafórico de primavera e setembro para todos nós. Nos encontraremos aqui na próxima semana que será já depois do Dia de Independência, né? Grande abraço a você e até lá.